TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 17 de julho. E nesta edição, o Serrac confirma a dívida de 58 milhões com fornecedores durante a audiência. Águas do Imperador amplia investimentos em saneamento com mais de 160 milhões até 2033. Sindicato dos Rodoviários autoriza e aprova novo reajuste para a categoria. E o diálogo com o objetivo de destacar as dificuldades enfrentadas pela PPO. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Nesta sexta-feira, é claro, encerrando mais uma semana. Olha só, gente, o Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro confirmou durante uma audiência na 4ª Vara Civil de Petrópolis, na última semana, que acumula aproximadamente 58 milhões de reais em dívidas com fornecedores. A informação foi apresentada pelo diretor financeiro da instituição, Rodolfo Pinheiro, que também revelou um passivo consolidado de cerca de 437 milhões de reais. Durante a audiência realizada na 4ª Vara Civil de Petrópolis, o diretor do Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro, Rodolfo Pinheiro, afirmou que o custo mensal da operação do Hospital Alcides Carneiro gira em torno de 22 milhões de reais, enquanto os repasses recebidos ficam em média entre 15 milhões e 16 milhões e meio de reais. Segundo ele, a diferença entre os valores faturados e efetivamente recebidos pelo hospital alcançam aproximadamente os 187 milhões de reais, conforme os registros contábeis atualizados até 30 de junho. O diretor afirmou que a instituição busca reorganizar processos internos, reduzir custos e negociar o pagamento de rescisões trabalhistas para diminuir os bloqueios judiciais das contas. A promotora de justiça Vanessa Katz afirmou que a crise na alimentação do Hospital Alcides Carneiro é consequência direta de falta de repasses financeiros regulares do município ao Serrac. Segundo a promotora, enquanto a dívida com fornecedores não for quitada, continuarão ocorrendo dificuldades no fornecimento de alimentos, medicamentos e outros insumos. Na decisão, o juiz Jorge Luiz Martins concordou com o entendimento da promotora e classificou a crise alimentar como uma metástase do câncer original, afirmando que o subfinanciamento e o acúmulo de dívidas explicam o desabastecimento enfrentado pela unidade. E olha só, gente, agora uma outra notícia que afetou bastante aqui a cidade ontem. Uma árvore de grande porte caiu na manhã justamente de quinta-feira, na Praça Dom Pedro II, aqui no centro de Petrópolis. Com a queda, algumas motocicletas que estavam estacionadas próximas do local foram atingidas, porém ninguém ficou ferido. Na manhã desta quinta-feira, equipes da Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP, foram acionadas para retirar uma árvore que caiu na Praça Dom Pedro II, no centro histórico. A área foi isolada durante o trabalho de remoção. Apesar do susto, o incidente terminou apenas com danos materiais. A queda reacendeu a preocupação de moradores com a manutenção das árvores de grande porte em áreas de grande circulação, especialmente em um dos pontos mais movimentados do centro histórico da cidade. Não, eu não me sinto segura. Eu fico sentada, mas eu fico de olho nas árvores, porque a situação delas está bem precária, né? Elas estão caindo, a gente vê que elas estão caindo. Então, a poda precisa ser feita. Não, eu acho que está muito ruim. Eu acho que está perigoso para as pessoas. Deve cuidar mais, entendeu? Não está sendo cuidado como deveria. Os moradores destacaram que o local costuma ter grande circulação de pessoas ao longo do dia. E eles acreditam que o desfecho poderia ter sido mais grave. Já pensou? Cair em cima de uma pessoa aí, o que pode acontecer? Um acidente grave, né? Se uma árvore dessa cai na cabeça de uma pessoa, meu medo é esse, cair na minha cabeça ou na cabeça de alguma pessoa, porque os danos podem ser muito sérios, né? Leonardo, que é entregador, contou que recentemente quase sofreu um acidente com os galhos de uma das árvores da praça. Esse dia eu estava aqui na praça
esperando para pegar uma corrida para fazer a entrega, um rapaz do outro lado da rua me avisou: ó, cuidado aí, cuidado, cuidado, apontando para cima. Quando eu olhei para cima, tinha um pedaço de galho solto na árvore. Eu levantei do banco e saí para a calçada. O pedaço de galho solto, ele caiu em cima do banco. Ele poderia ter caído em cima de mim. E ainda sobre essa reportagem, a nossa equipe questionou a Prefeitura de Petrópolis se há um planejamento de cortes de árvores na cidade e também se há um levantamento de quantas árvores estão em risco. Porém, até o fechamento desta edição, não tivemos resposta. E a gente destaca, é claro, que é uma situação muito complicada e é um risco grande para a população. E agora, trocando de assunto, Petrópolis terá mais 160 milhões de reais destinados à ampliação do abastecimento de água e esgoto sanitário até 2033. O planejamento prevê a expansão e a modernização da infraestrutura do município para atender o marco legal do saneamento, legislação federal que definiu novas diretrizes para o setor em todo o Brasil. Com esse novo aporte de investimentos, o volume total de recursos destinados ao saneamento em Petrópolis até 2033 seria de mais de 300 milhões de reais. Além da ampliação e modernização dos sistemas de água e esgoto, o planejamento estabelece ainda etapas intermediárias e mecanismos de acompanhamento dos resultados, permitindo monitorar a evolução da cobertura ao longo dos próximos anos. Além das melhorias na infraestrutura, estão sendo implementados os novos benefícios tarifários previstos para os diferentes públicos do município. Entre as medidas estão a ampliação da capacidade de atendimento da tarifa social, o aumento do desconto para pequenos estabelecimentos comerciais e a criação de um benefício tarifário para instituições filantrópicas. A capacidade de atendimento da tarifa social será dobrada, passando de 10 mil para até 20 mil beneficiários na cidade. Com a ampliação, mais famílias que atendem os critérios de elegibilidade poderão ter acesso à tarifa diferenciada. Os pequenos estabelecimentos comerciais também estão sendo contemplados. Para os comércios com consumo mensal de até 5 mil litros d'água, os descontos passam de 25% para 50%, podendo alcançar cerca de 1.500 estabelecimentos na cidade. Também foi criado um benefício para as instituições filantrópicas cadastradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. As entidades vão ter desconto de 80% nas tarifas de água e esgoto, contribuindo para a redução das despesas com serviços essenciais e também para a continuidade das atividades sociais desenvolvidas no município. E agora, gente, nós temos mais uma pergunta da CPTrans, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, para o público. Você sabe como é que funciona um cruzamento em zíper? Vamos acompanhar agora um vídeo publicado nas redes sociais da companhia, justamente explicando como funciona essa técnica de organização do trânsito. Você sabe como utilizar o cruzamento em zíper? Vem cá então que a CPTrans te explica. O cruzamento em zíper é uma técnica de organização do trânsito que a CPTrans passou a aplicar no trevo de Itaipava. O conceito é simples. Ao se aproximar do ponto de convergência, os motoristas devem reduzir a velocidade e seguir com atenção. A partir daí, entra um veículo de cada vez, um que vem sentido Itaipava e outro que vem sentido BR-040. Mas por que funciona? O cruzamento em zíper distribui o tempo de passagem entre as duas filas, evitando que uma delas fique parada por muito tempo e tornando o fluxo mais equilibrado. É como se fossem duas pessoas tentando passar ao mesmo tempo por uma porta estreita. Se cada uma insistir em passar primeiro, ninguém anda. No trânsito, acontece a mesma coisa. Quando os motoristas alternam a passagem, o fluxo se mantém constante, reduzindo retenções e tornando a circulação mais eficiente. Pronto, agora você já sabe como funciona o cruzamento em zíper. Então manda esse vídeo para quem passa por Itaipava todos os dias e comenta aqui embaixo sua dúvida sobre o trânsito em Petrópolis. Quem sabe ela não vira o próximo episódio. Justamente você pode acompanhar lá no Instagram cptrans.petrópolis para ficar informado e também, é claro, comentar suas dúvidas, como o Guilherme disse no vídeo. E agora nós vamos para duas notícias bem legais para a cultura dos distritos petropolitanos. A recém-premiada pelo segundo ano consecutivo com o prêmio BTG Pactual da música brasileira, Silvia Machete, vai fazer a sua estreia em Petrópolis hoje, sexta-feira, dia 17 de julho. A artista vai apresentar o espetáculo Under the Cover no Soberano Jazz Club em Itaipava,
reunindo música, teatro, humor e performance em um show que reflete a trajetória singular construída ao longo de mais de 2 décadas de carreira. E ela mandou um vídeo especial aqui para a TV Correio da Manhã, fazendo um convite para o público conferir esse verdadeiro espetáculo. Olha só. Olá, Itaipava, sou a Silvia Machete e eu estou aqui para me apresentar hoje à noite no Soberano com o show Under the Cover. Eu espero vocês lá. O show começa às 21 horas e ainda restam alguns ingressos. Então venha para o Soberano, onde eu estarei acompanhada do pianista Marcos Romera e meu convidado especial, Lalo Brusco. Espero vocês lá. Beijo. E além disso, a Prefeitura de Petrópolis vai realizar uma programação especial de férias para crianças de 5 a 12 anos no Centro Cultural Estação Nogueira. O circuito de férias acontece em 2 sábados, amanhã, dia 18, e também no dia 25 de julho, das 9 horas da manhã até o meio-dia, com atividades gratuitas e abertas ao público. A iniciativa foi preparada para proporcionar momentos de lazer, aprendizado e integração durante o recesso escolar. A programação inclui Funcional Kids, contação de histórias e lanche, garantindo uma manhã repleta de diversão para as crianças. Amanhã, no dia 18, a programação contará ainda com uma ação voltada para a saúde bucal, com aplicação de flúor e escovação orientada. Vale lembrar que o Centro Cultural Estação Nogueira fica localizado na Avenida Leopoldina, número 317, em Nogueira. E para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone DDD 24 2221 5810. E agora, gente, uma notícia muito importante sobre a novela do transporte público de Petrópolis. A gente sabe que é uma situação muito complicada, porém agora uma notícia positiva. Os trabalhadores do transporte rodoviário de Petrópolis aprovaram durante uma assembleia a nova convenção coletiva de trabalho da categoria. O acordo prevê um reajuste de 6% nos salários, um aumento de 10% no valor do cartão alimentação e elevação de 50% na remuneração adicional paga aos motoristas que exercem a função sem cobrador. As demais cláusulas da convenção anterior foram mantidas. E quem traz mais informações justamente sobre todas as situações é o nosso repórter Gabriel Toledo. Os rodoviários de Petrópolis aprovaram a nova convenção coletiva de trabalho após uma reunião entre o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários de Petrópolis e representantes das empresas do setor. A assembleia foi realizada na sede do sindicato. Entre os principais pontos aprovados está o reajuste de 6% nos salários dos trabalhadores. O cartão alimentação também vai ter um reajuste de cerca de 10%. Já os motoristas que atuam sem a presença de cobrador vão receber um reajuste de 50% na remuneração adicional prevista para essa função. Além dos reajustes, a convenção mantém as demais cláusulas e benefícios previstos no acordo anterior, sem alterações nos direitos garantidos para os trabalhadores. O novo acordo passa a regulamentar as relações de trabalho da categoria durante o período de vigência da convenção coletiva. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. Muito obrigado pelas informações, Toledo. E com isso, nós encerramos a parte petropolitana do programa de hoje e vamos agora para um rápido intervalo. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas.
que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano. O jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Estamos de volta e vamos agora lá para Teresópolis. Isso porque a Polícia Federal iniciou na manhã de ontem, quinta-feira, a Operação Contragolpe, que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa suspeita de praticar fraudes previdenciárias na cidade. Em Teresópolis foi cumprido um mandado de busca e apreensão em uma residência. De acordo com a Polícia Federal, as investigações começaram após a identificação de acessos e alterações indevidas em bancos de dados no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A operação Contragolpe foi realizada na manhã desta quinta-feira em Teresópolis, onde foi cumprido um mandado de busca e apreensão em uma residência. A apuração apontou que o grupo criminoso realizava ativação irregular de benefícios previdenciários, permitindo o recebimento de valores retroativos à data em que os pagamentos haviam sido cessados. Segundo a investigação, o esquema teria causado um prejuízo de aproximadamente R$2 milhões aos cofres públicos. As investigações seguem em andamento para identificar todos os envolvidos e dimensionar a extensão das fraudes. Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato previdenciário, inserção de dados falsos em sistemas de informação e participação em organização criminosa. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. Muito obrigado pelas informações, Toledo. Inclusive, a gente costuma não trazer assuntos sobre polícia aqui no Correio Petropolitano Debate, mas é claro, esse a gente vê num panorama um pouco mais amplo, toda essa questão que envolve a Previdência, muito complicada, então é claro, informando aqui para vocês. E agora vamos para a nossa previsão do tempo, também com o Gabriel Toledo.
E olha, gente, o fim de semana vai ser de tempo firme em toda a nossa região de cobertura. A boa notícia é que, diferente dos últimos fins de semana, não há previsão de chuva para nenhuma das nossas 5 cidades. O destaque fica para as manhãs frias na região serrana, com Nova Friburgo registrando a menor temperatura e Entre Rios, que terá as maiores máximas do período. Esse cenário é influenciado pelo predomínio de uma massa de ar seco sobre o sudeste, que mantém o tempo estável e sem chuva. Mas vamos agora para a previsão cidade por cidade. Em Nova Friburgo, o sábado vai ser de sol com algumas nuvens e com névoa ao amanhecer, e à noite o céu fica com poucas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 10 e a máxima de 20 graus. No domingo, o tempo muda um pouquinho. O dia vai ser de sol com algumas nuvens e com névoa ao amanhecer, com a noite de poucas nuvens. As temperaturas variam entre 11 e 22 graus. Nova Friburgo vai ter a menor temperatura da região serrana neste fim de semana. Em Teresópolis, a previsão para o sábado é de sol com muitas nuvens à tarde e à noite a nebulosidade diminui. Os termômetros variam entre a mínima de 11 e a máxima de 21 graus. Já no domingo, o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. E à noite, o céu fica com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 12 e 22 graus. Aqui em Petrópolis, o sábado vai ser de sol durante todo o dia, com algumas nuvens à tarde, e a noite vai ser estrelada. Os termômetros variam entre a mínima de 10 e a máxima de 20 graus. No domingo, o tempo fica com muitas nuvens ao longo do dia, mas com aberturas de sol. E as temperaturas variam entre 11 e 21 graus. Agora mudando de região indo para o centro-sul do estado, por lá o tempo também permanece firme durante todo o fim de semana, com predomínio de sol, variação de nuvens e sem previsão de chuva. Em Paraíba do Sul, a previsão para o sábado é de sol com névoa fraca ao amanhecer, e os termômetros variam entre a mínima de 12 e a máxima de 24 graus. No domingo, o dia vai ser com muitas nuvens, mas também com algumas aberturas de sol, e as temperaturas variam entre 13 e 25 graus. Em Três Rios, o sábado vai ser de sol com algumas nuvens ao longo do dia, e à noite o céu fica limpo. Os termômetros variam entre a mínima de 12 e a máxima de 25 graus. No domingo, a previsão é de muitas nuvens durante todo o dia, mas com aberturas de sol. As temperaturas variam entre 13 e 26 graus. E, como de costume, Três Rios terá as maiores temperaturas entre as cidades da nossa área de cobertura neste fim de semana. E assim, a gente finaliza a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. Muito obrigado pelas informações, Toledo. E agora nós vamos para uma matéria que também é relacionada a toda essa questão climática. Isso porque um estudo aponta que o Brasil pode ter até 127 dias de calor extremo por ano até 2075. A pesquisa também indica aumento da temperatura máxima média e alerta para impactos em áreas como saúde, energia, infraestrutura e logística. Para chegar aos resultados, o estudo da I4C aplicou ao território brasileiro mais de 26 modelos climáticos globais e especificou regionalmente as projeções para um horizonte até 2075. Segundo o levantamento, além da elevação média de 1,7 graus Celsius na temperatura máxima do Brasil, algumas regiões podem registrar aquecimento de até 7 graus Celsius. O recorte regional aponta a região norte como a mais exposta aos efeitos do calor. Até 2075, a temperatura máxima média deve aumentar 2,8 graus Celsius, com projeção de 193 dias de calor extremo por ano. O centro-oeste aparece em seguida, entre as regiões mais afetadas, com um aumento projetado de 2 graus Celsius na temperatura máxima e um salto de 5 para 107 dias de calor extremo por ano. Já na região sul, onde o aumento médio projetado é de 1,1 graus Celsius, os dias de calor extremo devem passar de 4 para 38 ao longo do ano. O estudo também aponta uma tendência de até 13 ondas de calor anuais no Brasil. Segundo a I4C, esse cenário deve alterar a forma como setores como energia, infraestrutura, saúde e logística planejam a continuidade de suas operações. De acordo com o diretor-presidente da plataforma, Matheus Lima, os dados mostram que o calor deixará de ser um evento sazonal para se tornar uma variável permanente no planejamento estratégico. Ele afirma que incorporar essas projeções desde agora permite adaptar infraestrutura, processos e proteger as pessoas envolvidas nas operações.
E olha só, gente, como nós informamos aqui no Correio Petropolitano Debate, a gasolina vai passar a ter 32% de etanol anidro a partir do dia 1º de agosto. Segundo o governo federal, a mudança deve reduzir o preço do litro do combustível em cerca de 3 centavos e diminuir a dependência da gasolina importada. Olha só. O anúncio foi feito pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, após decisão do Conselho Nacional de Política Energética. De acordo com o ministro, além de contribuir para a redução no preço do combustível, o aumento da participação do etanol na gasolina também diminui a dependência do Brasil da importação de gasolina, aproveitando a capacidade nacional de produção de biocombustíveis. A medida terá validade inicial de 180 dias e poderá ser prorrogada por mais 180 dias. Apesar do caráter temporário, o governo não descarta tornar o novo teor de etanol permanente, caso os resultados sejam positivos. Segundo Alexandre Silveira, a adoção do chamado E32 foi baseada em testes realizados pelo Instituto Mauá de Tecnologia, que apontaram que a mistura não compromete o desempenho de veículos leves e motocicletas, inclusive aqueles que não possuem motores flex. O ministro afirmou ainda que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis vai continuar coordenando estudos para avaliar misturas com percentuais ainda maiores de etanol, como o E35, que prevê 35% de etanol na gasolina. Segundo o Ministério de Minas e Energia, uma eventual ampliação do teor dependerá não apenas dos resultados técnicos dos testes, mas também de uma análise econômica. De acordo com a pasta, caso o aumento seja considerado viável e benéfico, novos percentuais poderão ser adotados futuramente. Caso contrário, o percentual poderá ser revisto. Inclusive, ainda neste assunto dos combustíveis, os motoristas de todo o país já podem contar com uma nova ferramenta para escolher onde abastecer com mais segurança. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, lançou um aplicativo que permite consultar a avaliação de qualidade de postos de combustíveis em todo o Brasil e também denunciar possíveis irregularidades diretamente à agência. Olha só. O aplicativo ANP Com Você Postos passou a funcionar nesta segunda-feira e pode ser acessado pelo celular. No aplicativo, o consumidor consegue buscar informações sobre postos próximos da localização em que está ou navegar por um mapa virtual com estabelecimentos espalhados pelo país. Todos os postos recebem uma nota de 0 a 5, calculada com base no histórico de fiscalizações realizadas pela ANP nos últimos 5 anos. As inspeções avaliam critérios como a qualidade dos combustíveis comercializados, se a quantidade fornecida pelas bombas corresponde ao que foi pago pelo consumidor e o cumprimento das normas estabelecidas para o setor. Segundo a agência, quanto mais recente for uma punição aplicada ao posto, maior será o peso negativo na composição da nota final. Para facilitar a consulta, o mapa utiliza uma escala de cores. Os estabelecimentos com notas mais baixas aparecem em vermelho, enquanto os mais bem avaliados são identificados na cor verde. Além da classificação, o aplicativo disponibiliza informações detalhadas de cada posto, como endereço, CNPJ, quantidade de fiscalizações realizadas, resultados das vistorias e a qualidade das amostras de combustíveis analisadas pela ANP. Outra funcionalidade permite ao consumidor verificar qual empresa fornece o combustível vendido no estabelecimento. De acordo com a agência, essa informação aumenta a transparência, já que um posto pode exibir a marca de uma distribuidora, mas comercializar combustível fornecido por outra empresa, desde que essa informação esteja claramente disponível ao consumidor. Caso o motorista identifique indícios de irregularidades, como combustível de má qualidade, problemas na quantidade abastecida ou suspeita de prática de preços abusivos, também é possível registrar uma denúncia diretamente pelo aplicativo, que será encaminhada para análise da ANP. E agora uma notícia muito importante para quem está querendo ingressar no mundo do ensino superior. Termina nesta sexta-feira o período das inscrições para o Fundo do Financiamento Estudantil, o FIES, referente ao segundo semestre de 2026. Os candidatos devem fazer a inscrição pelo Portal Único de Acesso Superior. O FIES é destinado a estudantes matriculados em cursos presenciais não gratuitos de faculdades privadas com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. O programa beneficia prioritariamente quem ainda não concluiu o ensino superior e não foi contemplado anteriormente com o financiamento estudantil. Ao todo,
o Ministério da Educação oferece mais de 112 mil vagas para o FIES em 2026. Desse total, 67.301 foram destinadas ao primeiro semestre e 44.867 ao segundo. Além disso, as vagas que não forem preenchidas poderão ser ofertadas novamente, respeitando o limite previsto para este ano. Os candidatos devem ter participado do Enem a partir da edição de 2010, ter obtido média igual ou superior a 450 pontos nas 5 provas, não ter zerado a redação e possuir renda bruta familiar mensal de até 3 salários mínimos por pessoa. Quem fez o exame na condição de treineiro não pode participar do processo seletivo. O edital também prevê o FIES Social, que reserva metade das vagas para estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa e inscrição ativa no CadÚnico. Os pré-selecionados nesta modalidade poderão solicitar o financiamento integral dos encargos educacionais e ficam dispensados da comprovação de renda na instituição de ensino. Mesmo assim, deverão comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da faculdade para validar as demais informações prestadas na inscrição. Outra mudança envolve as regras de carência do financiamento. Com a nova resolução do Conselho Monetário Nacional, a carência passa a valer apenas para o pagamento do principal da dívida. Já os juros que não forem pagos nesse período poderão ser incorporados ao saldo devedor. Os prazos máximos de financiamento, no entanto, foram mantidos. O resultado da chamada única será divulgado no dia 30 de julho. A complementação das inscrições ocorre entre 31 de julho e 4 de agosto, enquanto a lista de espera ficará aberta de 7 a 24 de setembro. E agora, ainda nesse assunto da educação e para encerrar a parte de notícias do programa de hoje, o plenário do Senado aprovou um projeto de lei que inclui a educação financeira no currículo dos ensinos fundamental e médio. A proposta prevê que o tema seja trabalhado de forma transversal em disciplinas já existentes, como matemática, história e geografia. Pela proposta, a educação financeira passa a estar prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, reforçando a obrigatoriedade de sua aplicação nas escolas. Embora o tema já faça parte da Base Nacional Comum Curricular desde 2017, a inclusão na lei busca garantir maior segurança para a implementação do conteúdo ao longo da formação dos estudantes. O projeto também estabelece que cada escola terá autonomia para definir como o assunto será inserido no projeto pedagógico de acordo com a realidade local, sem a necessidade de criar uma nova disciplina ou aumentar a carga horária dos alunos. Além disso, a relatora ampliou o texto original para incluir a promoção da educação fiscal, previdenciária e securitária. Com isso, os estudantes também terão contato com conteúdos sobre a importância dos impostos para o financiamento dos serviços públicos, o funcionamento da Previdência Social e o papel dos seguros. Como o projeto foi modificado pelo Senado, o texto retorna agora à Câmara dos Deputados para a última análise. E como já adiantei, com essa informação nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje e vamos agora para um rápido intervalo e depois a nossa entrevista. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis
com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e dessa vez estamos aqui ao vivo com a Ana Cristina Matos, que veio conversar um pouquinho com a gente sobre a PPO, falar um pouquinho sobre essa associação que faz um trabalho que eu já disse tantas vezes, tão bonito aqui em Petrópolis e tão necessário aqui na cidade. Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada pela, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui para falar da PPO. Sempre um prazer te receber aqui no programa. As portas da TV Correio da Manhã sempre estarão abertas para a PPO. É claro, mais uma vez, destacando um trabalho muito importante, um trabalho muito bonito que é feito por vocês. E tenho certeza que muita gente já conhece, mas é sempre bom a gente reforçar. Mas antes disso, vou pedir que você se apresente para o nosso público. Eu sou Ana Cristina, hoje estou como vice-presidente da PPO. Eu era presidente, mas me adoentei, aí saí, estou de vice, mas na mesma função de estar lá para ajudar os pacientes, para ajudar os familiares. Estou todos os dias lá na PPO e, assim, eu gosto muito do que eu faço, gosto muito do trabalho da PPO, que é uma coisa que nos realiza. Não traz dinheiro, mas nos realiza muito. É muito importante a gente poder estar ajudando o outro, né? Ajudando a resolver, não só com alimentação, com remédio, médicos, mas ajudando a resolver vários problemas que o câncer ele envolve
a família toda do paciente. Então, é muito importante a gente poder cuidar dessa família. Então, a gente cuida desde que ele tem o diagnóstico até ele ter alta ou vir a falecer. No caso de falecimento, a gente ainda cuida por 6 meses da família desse paciente. Então, assim, é uma ajuda num todo, né? A gente vê o paciente como um todo, não aquele número que está lá internado, que está lá fazendo tratamento. E, assim, a partir de uns 4 anos atrás, a gente passou a fazer visitas aos pacientes internados no Hospital Alcides Carneiro. Temos uma assistente social de segunda a sexta-feira, de 8 às 15 horas, lá no Alcides Carneiro, para atender a demanda dos pacientes que estão lá. E temos uma van que traz o paciente do centro da cidade até o Alcides Carneiro. Então, essa van, ela leva o paciente para fazer quimioterapia e traz o paciente de volta até a cidade, porque depois da mudança da quimioterapia lá para o Alcides Carneiro, ficou bem distante para os pacientes. E, assim, tinha gente que tinha que pegar 3 ônibus para ir até Alcides Carneiro. Você já imaginou fazer uma quimioterapia e depois voltar de ônibus? Era muito ruim. Então, agora eles têm essa van que vai e volta o dia inteiro para levar e trazer os pacientes. Temos atendimento de toda uma equipe técnica na PPO, que atende aos pacientes da casa, que são acolhidos na casa, e os pacientes que são também do nosso município, que precisam de psicologia, fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, serviço social. A gente tem terapias, reuniões toda terça e segunda-feira com um grupo de pacientes. Então, tudo isso a gente ajuda o paciente, não só aqueles que vêm de fora, mas os pacientes aqui da casa também. Então, assim, A gente pode dizer que não é um serviço de assistência médica, é realmente um acolhimento. Isso. É o fato de estender a mão para o outro, poder verdadeiramente ajudar como pessoa. Como você disse, não apenas um número, não apenas mais uma pessoa, Isso. e sim ser realmente aquela assistência próxima, aquela assistência que, dizendo mais uma vez, acaba acontecendo esse acolhimento, não é mesmo? Isso, a gente acolhe o paciente, né? Porque, na realidade, nós somos uma instituição que, apesar de lidar com a área da saúde, a gente não é da área de saúde. Nós somos uma instituição de acolher o paciente, mas a gente tem toda essa equipe técnica que também acolhe o paciente, que atende os pacientes, né? E é no Alcides Carneiro, onde a gente dá esse suporte também, que é muito importante, principalmente as visitas dentro do hospital, que às vezes é onde o paciente está internado e que não consegue, às vezes, um exame, não consegue fazer alguma coisa. Então, a gente está ali para ajudar aquele paciente. E mesmo os pacientes que vão para a UPA de oncologia, quero deixar um recado aqui. Se o paciente é de oncologia, se ele tiver câncer, não vá para a UPA. Vá para o pronto-socorro do Alcides Carneiro, que lá que é a urgência credenciada do SUS para atendimento aos pacientes, porque tem acontecido muito do paciente ir para a UPA e depois ele fica na UPA 10, 15 dias e não é transferido para o Hospital Alcides Carneiro. Então, a UPA ela foi feita para dar uma primeira assistência. Então, assim, se você tiver consciência de que tem lá, que até não é muito divulgado, né? Mas que a urgência de pacientes com câncer é no Alcides Carneiro. E lá ele vai ter toda a prioridade, ele vai ter o atendimento, se ele precisar ser internado, ele vai ser internado dentro do Alcides Carneiro. Se não tiver vaga, ele vai ficar aguardando na urgência, como ele aguarda na UPA, para ser internado no Hospital Alcides Carneiro. O Hospital Alcides Carneiro, hoje, ele é referência de oncologia de Petrópolis. Então, ele tem que acolher ao paciente quando ele inicia, fazer o diagnóstico, quando ele passa mal, ele tem cuidados paliativos, então ele é responsável por tudo isso. Então, a gente às vezes, as pessoas não têm informação e acabam indo para a UPA, e às vezes a gente pega paciente que está na UPA já 10, 15 dias, e que foi feito os exames de sangue, exame de raio-x, essa coisa toda, mas o diagnóstico não tem acontecido. E, assim, depois que o Estado decretou que todo paciente que vai ser internado, ele entra numa fila geral do Estado, está muito ruim,
porque não é mais aqui em Petrópolis. Então, ele vai para a UPA, fica ali naquela fila e aguardando o Estado botar ele para dentro de um hospital. Isso, às vezes, é muito demorado. Então, a gente tem perdido paciente dentro da UPA por essa falta de internação. É uma coisa que a gente vai batalhar, a PPO vai batalhar esse ano para ver se a gente consegue mudar esse quadro. Não é muito fácil, porque não é uma coisa que depende do município. Quando depende do município, a gente vai até o secretário, vai até o prefeito, vai até os vereadores e solicita essa ajuda, mas é o Estado. Essa é uma regulamentação que é do Ministério da Saúde, que ficou com o Estado, só que o Estado ele recebe paciente de todo o estado do Rio de Janeiro. E com isso, às vezes, tem gente que é o 292 da fila. Exatamente. E a gente sabe que com doenças oncológicas, todos os tipos de câncer, o tempo faz totalmente a diferença. Faz. Então, quanto mais rápido, quanto mais agilizado for justamente esse tratamento, foi essa assistência, foi esse atendimento, a pessoa tem uma chance de conseguir ter um tratamento mais seguro, não é mesmo? Com certeza, né? O tempo é fundamental para o paciente oncológico. Quando a gente descobre um tumor já no início, é muito mais fácil de você controlar a doença. Alguns casos têm até a cura da doença, mas se você já chega com um estadiamento tardio, já fica muito difícil. E assim, e quando eles veem que o paciente já está com estadiamento tardio, não sei o quê e tal, não vai deixar de dar a vaga para um jovem que teve um AVC, que teve algum problema, para dar para um paciente que já chegou em fase terminal. Então, isso acaba o paciente ficando muito tempo, mas eu digo que ele tem direito. Hoje a gente tem, né, já tem algum tempo, foi reformulada agora, a gente tem a cartilha com o direito do paciente. Isso não é só para paciente de câncer, é para todos os pacientes. Pesquise na internet quais são os seus direitos como paciente, que muitas vezes as pessoas têm medo. As pessoas têm medo de questionar o médico, de questionar a recepção de um hospital, das UPAs, porque fica com medo de ter que voltar e depois ficar marcado e não conseguir atendimento. Não tem esse medo, porque você tem o direito, então você tem que cobrar. E qualquer coisa que você precise, entre em contato com a PPO, porque a gente tem assistente social lá, temos 2 assistentes sociais na PPO. Na quinta-feira, a gente tem lá no Alcides Carneiro também mais uma assistente social, uma psicóloga também. Então, assim, a gente dá todo esse apoio a quem está iniciando um tratamento, a quem está no meio do tratamento e aquele que já está em cuidado paliativo, que é muito importante também, né? Porque às vezes você põe um paciente que está em cuidado paliativo, até porque a família quer, né? Porque ela quer ver o melhor e tal, e bota no CTI, que não vai resolver essa situação. Então, assim, às vezes é melhor você ficar com o paciente no quarto, que você vai poder acompanhar esse paciente, então esse paciente não vai partir sozinho, e isso é muito importante para o paciente, para a família, poder dar esse aconchego aos pacientes. Então, assim, o nosso projeto dentro do Alcides Carneiro, inclusive, se chama Aconchego, que é mesmo a função de acolher. Iana, a gente pode destacar os diversos serviços que você já citou da PPO, seja na casa de apoio, seja justamente lá no Hospital Alcides Carneiro, e também essa parte que a gente está fazendo aqui agora, essa parte de informar a população. Muitas das vezes a pessoa acabou de receber um diagnóstico, a pessoa está com uma suspeita e não sabe, inclusive, dessa informação, justamente desse encaminhamento necessário lá para o Hospital Alcides Carneiro. Então, a gente está fazendo aqui um trabalho também que é muito importante justamente para informar a pessoa que está nessa situação delicada, que pode conhecer alguém que está passando por essa situação delicada. Então, assim, é muito importante que o trabalho da PPO persista, a gente continue informando a população, justamente para que mais pessoas consigam ter justamente esse atendimento sendo realizado da melhor maneira possível. E, apesar de todas essas funcionalidades, a gente tem que destacar também que tem um lado que ruim que está acontecendo com a PPO. Não é por conta da PPO, mas justamente por uma questão financeira que, desde a nossa última conversa, está bem complicada, não é mesmo, Ana? Tá muito complicado, assim, a gente está sem receber aluguel há quase um ano. Então, com isso, a gente foi pagando aluguel para não ser despejado, né? Mas foi nos descapitalizando. E isso para a gente foi muito ruim, porque agora a PPO está tendo que vender o carro que ela possui, que é dela,
para que a gente possa quitar os aluguéis que estão em atraso da PPO. E assim, a gente nunca passou por essa situação de chegar a esse nível. Sempre tinha, preciso de arroz, preciso de feijão, preciso de café para a cesta básica, mas... Era aquele aperto controlado. Era aquele aperto controlado, porque a gente vinha para as mídias sociais, pedia e resolvia. Então, assim, a gente nunca teve esse problema. Então, agora a falta de dinheiro é muito grande. A gente está com uma equipe já reduzida, porque a gente teve que reduzir a equipe, e estamos ajudando um ao outro para que possa dar conta de todo o trabalho, porque a PPO ela funciona como empresa. A gente tem empregados que a gente tem que pagar em dia, que a gente tem que pagar o INSS, o fundo de garantia, a gente tem a luz, a água, o telefone, né? E assim, tudo isso, as nossas despesas mensais está em torno de R$100 mil. Era 120, nós conseguimos abaixar para tirar 20, então está assim, em torno de R$100 mil. A gente tem um galpão no Shopping 800 que nós ganhamos, que a gente tem também um condomínio caro, R$6 mil por mês de condomínio. A gente está tentando negociar para ver se consegue abaixar esse condomínio também. Atrasei o condomínio também no princípio do ano. Aí fiz uma parcela que fizeram assim, uma caridade para a gente, vou pagar o atrasado em 34 parcelas de R$1.000. Então, assim, a gente está tentando para que a gente não precise fazer mudanças drásticas. Por quê? Se a gente diminuir o número da equipe técnica, que agora é onde eu posso tirar, a gente vai diminuir o atendimento desses pacientes. E o município não oferta esses atendimentos para os pacientes. Ele não tem uma fisioterapia oncológica, ele não tem uma fonoaudiologia, ele tem psicóloga só dentro do hospital, ele não atende as pacientes, ele não tem um serviço social que atenda os pacientes, que tem um local para atender os pacientes. Então, assim, quando tem alguma coisa, eles vão para o CAPS, que nem sempre, às vezes, resolve, né? E, assim, a gente entra no município cobrindo essa parte que o município não tem para ofertar para os pacientes. Então, é muito importante manter essa equipe, porque a gente não quer diminuir o número da equipe técnica para não diminuir o atendimento dos pacientes. Nós temos hoje 3 psicólogos, 3 assistentes sociais, uma fono, 2 nutricionistas. Então, assim, é uma equipe grande, né? E você vai lá, uma fisioterapeuta, e você vai lá, tem fila para atendimento. Tá? A fono, principalmente, porque é um serviço que você não vê no município. E é um serviço super importante para o paciente de cabeça e pescoço, né? Que às vezes não consegue engolir, que às vezes não consegue mais falar porque fez cirurgia. E a gente já viu tanto paciente com o tratamento de fono voltando a falar, voltando a se alimentar. Então, assim, isso é muito importante para aquele paciente que é do SUS e que não tem esse atendimento. Na realidade, hoje, a gente não tem nem pelos convênios, né? Exatamente. Então, a gente vê realmente que são serviços que, caso a PPO pare de prestar, vai acabar realmente na cidade. Não vai ter essa prestação de serviço para esses pacientes que vão acabar sendo prejudicados no final das contas. O nosso tempo já acabou, infelizmente, mas só para a gente finalizar, eu acho importante a gente destacar quais as maneiras que a população, as pessoas que estão nos assistindo, nossos telespectadores, podem apoiar a PPO. É claro, a gente já passou do dia 1º, mas o Pix continua aberto, appo.ppo.org.br. Esse eu já decorei, então pode fazer qualquer tipo de contribuição. E quais outras maneiras que a população pode apoiar? A gente está com um bazar na sede da PPO, na Rua Visconde da Penha, número 72. Funciona de 10 às 4 da tarde, vai até o 24 de julho. São roupas novas, separadas. Uma na Rua do Imperador, ali onde é a galeria da Única, loja 4. Então, assim, a gente tem todo um equipamento e eu peço encarecidamente, você que está nos ouvindo, vá lá, contribua com o telemarketing, contribua com o PixDay, contribua comprando no nosso bazar. Comprando no nosso bazar, você vai estar nos ajudando a salvar essa situação, ou pelo menos nos ajudando a passar por esse período tão difícil. Eu ainda tenho fé que ainda vou receber esse aluguel novamente, mas
como diz meu marido, só na fé mesmo, né? Mas a gente tenta, né? A gente não pode desistir, afinal de contas somos brasileiros, não desiste nunca, mas a presença de vocês é super importante. E vá lá nos conhecer para você ver para onde está indo o seu dinheiro. E agradecer aquelas pessoas também que doam mensalmente para o Telemarketing, doam para o PixDay. Então, ó, appo@appo.org.br. Você pode fazer qualquer depósito, qualquer Pix, qualquer valor que você puder. Perfeito, Ana Cristina. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Um prazer conversar. Eu tenho certeza que a situação vai melhorar e a PPO vai continuar existindo, vai continuar prestando esse serviço mais uma vez. Importantíssimo e tão bonito aqui na cidade. Obrigado. Eu também acredito nisso e a gente está lutando muito para que isso aconteça. Perfeito. E, gente, com essas informações, eu encerro a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.